Vamos agora fazer uma questão rapidamente aí sobre a parte de radioatividade, que pode cair essa questão do carbono 14 aí para vocês vestibulandos. Muito interessante. Encontrou-se um fóssil animal que possuía uma intensidade radioativa com relação ao carbono 14, que correspondia a 25% da intensidade que se encontrava nesse organismo vivo. Qual a idade aproximadamente desse fóssil, dado que um período de meia-vida do carbono 14 corresponde a 5.570 anos? Então vamos reler a questão e fazer para vocês, vestibulando. Encontrou-se um fóssil animal que possuía uma intensidade radioativa em relação ao carbono 14, que correspondia a 25% da intensidade que se encontrava nesse organismo quando ele estava vivo. Qual a idade aproximada desse fóssil? Vou para cá, para cá, para cá. Vestibulando, a gente sabe que na tabela o carbono é 6, o número atômico dele, o número de prótons no núcleo, e 12 a massa dele. Só que aí falou em carbono 14. O que é que acontece? Às vezes o nitrogênio, tá? Em situações lá em cima da atmosfera, ele é bombardeado, tá? E esse nitrogênio que é 14,7 lá na tabela, tá certo? Ele, através de interações lá na transformações na atmosfera, ele se transforma em carbono, tá certo? Então, ele perde aí um próton, tá? E se transforma em carbono. E fica o carbono 14. O que é que acontece com esse carbono 14? Esse carbono 14 ele é radioativo, o carbono 12 não. O carbono que a gente vê lá na tabela 12,6, ele não é radioativo, ele é estável, mas o carbono 14 ele é radioativo. Esse carbono 14 ele é absorvido pela fotossíntese no vegetal. E o ser humano termina através da cadeia alimentar, né, usando no seu metabolismo esse carbono 14. Então, através da cadeia alimentar, o carbono 14 entra no nosso organismo, tá? E a relação que existe entre a quantidade desse carbono 14 e o nosso carbono normal 12 no organismo, tá? Enquanto você está vivo, tá? Ele é constante, ok? Então, se é constante essa relação, enquanto a pessoa está viva, existe uma relação entre o carbono 14 e o carbono 12, tá? O carbono 14 que é radioativo e o carbono 12. Quando a pessoa morre, o que é que acontece? Ela não está mais se alimentando, lógico, morreu, ô Luiz Carlos, muito bem, ela não está mais se alimentando. Então esse carbono 14 que é radioativo, ele começa a emitir radiação e a quantidade de carbono 14 que existia no organismo, em você que estava viva, com o tempo essa quantidade de carbono 14 depois que a pessoa morre, tá certo? Ou o organismo morre, essa quantidade vai diminuindo. Então, se ela vai diminuindo, quando um cientista chega e vê a quantidade, pega um fóssil e vê que diminuiu essa quantidade de carbono, então, através dessa quantidade que diminuiu, ele vai saber a idade do fóssil, porque o fóssil vivo era para ter uma certa quantidade de carbono 14. Na verdade, uma relação, né, entre o carbono 14 e o carbono 12. Só é feito didaticamente, a gente está facilitando para o aluno que o carbono 14, tá, ele vai desaparecendo assim que o organismo perde a vida, ok? Então, quando você pega um fóssil, a quantidade de carbono 14 existente nele é diferente quando esse fóssil era algum organismo vivo, tá? Então, a essa diferença de carbono 14 que desapareceu é que a gente sabe a idade. Aí, como é que a gente sabe? Olha aí a solução. Solução. Determinamos o número de períodos de meia-vida do carbono que ocorreram após a morte do animal. Preste atenção, ele disse que o animal vivo, lógico, a gente tem 100%, mas ele disse que quando encontrou o fóssil, só existia 25% de carbono 14. Ora, se só existia 25%, ele antes era tudo, né? Era 100%. Como agora a gente vivo, nós temos 100% de carbono 14, tá certo? Depois que morre, qualquer ser vivo, e aí no caso esse animal, esse carbono 14 vai desaparecendo. Quando você chega e encontra só a metade dos carbonos,
só a metade dos carbonos que tinha quando ele está vivo, eu digo que transcorreu aí um período, tá? De meia-vida, que equivale a 5.570 anos. Então, olha para cá, vestibulando, olha para cá. Quando você está vivo, a sua quantidade de carbono 14 é tanto. Se o animal, o organismo morre, o animal morre, e daqui a não sei quanto tempo, quando o cientista chega naquele fóssil, só existe a metade de carbono quando você estava vivo. Então, se só existe a metade de carbono 14, é porque passaram em torno de 5.570 anos, tá? Porque para cada metade que desaparece do carbono 14 que você estava vivo, corresponde a um período de meia-vida, e para o carbono, esse período de meia-vida, para desaparecer a metade, é 5.570. Ora, vestibulando, olha lá na questão, ele disse que só existia 25% do carbono 14 quando o indivíduo estava vivo. Então, se só existia 25%, quando ele estava vivo tinha 100%. Quando o cientista encontrou esse fóssil, só existia 25%. Então, quantos períodos de meia-vida passaram? Se era 100%, a metade de 100% é 50%. Então, 50% é a metade, desapareceu a metade, então já passou aqui 5.000, passaram 5.570 anos. Depois, a metade de 50% é 25%. Então, para chegar em 25%, significa que esse organismo, esse fóssil encontrado, que só tinha 25%, significa que ele perdeu duas metades, ou seja, 2 tempos de meia-vida. Então, foi 2 períodos de meia-vida. Um período de meia-vida para o carbono vale 5.570. Então, 2 períodos vai valer X. É só fazer uma regra de 3 e esse fóssil tem aproximadamente uma idade de 11.140 anos. Então, vestibulando, resumindo, se um cientista chegar, encontrar um fóssil de um animal que só tinha 25% do carbono 14, ora, ele vivo tinha 100%. Para chegar em 25, ele perde a sua primeira metade, chega em 50%, depois a outra metade de 50 é 25%. Então, para chegar em 25, passaram 2 metades, ou seja, 2 períodos de meia-vida. Como um período de meia-vida, ele deu aqui no problema, ó, que um período de meia-vida é 5.570, então 2 vai ser X, é só fazer uma regra de 3. Então, para chegar em 25%, passaram-se, né, quantas metades? 2, porque o animal vivo era 100. Quando encontrou o fóssil, só tinha 25%. Então, para chegar em 25%, né, foram necessárias 2 metades, ou seja, 2 períodos de meia-vida. Como um período de meia-vida vale 5.570, 2 períodos vai valer X, é só fazer a conta, e é assim que o cientista sabe a idade aproximadamente do fóssil, em torno de 11.000 anos, ok? Para cá, vestibulando. Vamos fazer mais uma questão de radioatividade e depois a gente volta para a questão teórica. Vamos lá, que pode ser que apareça a radioatividade. Aproveita o embalo. Preparam-se 8 miligramas de radioisótopo do polônio, tá aí, cuja meia-vida é 3,1 minuto. Restaram apenas 1 miligrama deste nuclídeo após. Restará, perdão. Então, vestibulando, olha, preparam-se 8 miligramas de um radioisótopo, 8, cuja meia-vida é 3,1 minuto. Restará apenas 1 miligrama, então ele quer saber quando é que restará apenas 1 miligrama. Ó, de 8 para 1, vão ser necessários quantas metades? Ou quantos períodos, né, de meia-vida, tá? Então, de 8 para chegar em 1, passa por 4. Então, está aqui, né, uma meia-vida. A metade de 4 é 2, então está aqui outra meia-vida. E a metade de 2 é 1, está aqui outra meia-vida. Então, quantas meia-vidas passaram para sair de 8 miligramas e restar apenas 1 miligrama? 3 meia-vida, 3 metades para facilitar. 8, metade de 8 é 4, a metade de 4 é 2, a metade de 2 é 1, chegou em 1. Então, para chegar em 1, são necessários 3 metades, ou seja, 3 meia-vida. Quanto é o tempo de uma meia-vida? Ele deu, ó, o tempo de uma meia-vida é 3,1 minuto. Então, é só fazer, ó, 3 vezes 3,1 minuto. Aí você tem o tempo para chegar
nisso. Então, de 8 miligramas para chegar em 1 miligrama, são necessários 3 meia-vida. Quanto é uma meia-vida que ele deu? Se for do carbono, seria 5.000 anos, mas desse elemento é 3,1 minuto. Então, a resposta é 9,3. Ele disse aqui, ó, desse elemento, a meia-vida é quanto? Se eu apagar aqui, desse elemento, a meia-vida é quanto? 3,1 minuto. Então, de 8 para chegar em 1, passou por 4, passou por 2, passou por 1. Então, foram necessários 3 meia-vidas. Então, 3 vezes 3,1. Se fosse o carbono, teria 3 vezes 5.000 anos, daria 15.000 anos. Como aqui é 3,1 minuto, vai dar 9,3 minutos, letra C. Ok? Para cá, vestibulando. Beleza? Então, essa questão de rádio... Tem uma aula aí, quem quiser, olha aí no nosso blog, vai aparecer aí no blog. Eu dei uma aula, ainda esse ano, e dei em aulas anteriores, mas dei uma aula de quase 2 horas só de radioatividade. Tem aí no blog. Você pode acessar, assistir na Lan House, em casa. Lembrando também que os alunos não têm a TV a cabo, essa aula está passando pela internet ao vivo, é minharadiotv.com, minharadiotv.com. Os alunos também estão assistindo pela internet. Muitos alunos não têm a TV a cabo, então tinha TV a cabo, mas estava no outro local, às vezes saía de casa, né? Não tinha como acessar ou ia final de semana para outro canto, então a gente colocou também à disposição aí, está aí o site para vocês assistirem ao vivo pela internet, ok? Mas nós vamos fazer mais uma questãozinha, acompanha aí na telinha.